Olá, internauta que nos acompanha aqui no canal do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC de São Paulo. Esse vídeo é mais um episódio da série Vida Literária, que, como vocês sabem, procura acompanhar os desdobramentos e as reverberações da experiência literária em outras práticas e saberes, analisando com mais detalhe, enfim, né, aquelas variações na zona de fronteira entre o literário e o não literário. E hoje a nossa convidada, né, a Renata Bueno, ela vem do mundo editorial, mais especificamente do trabalho com literatura e com material didático e paradidático de literatura preparado para os diferentes estágios da vida escolar. A Renata Alessandra Bueno atualmente é diretora da editora IBEP e também trabalhou na gerência ou direção de áreas de educação e produtos editoriais para a FTD, onde lançou o sistema FTD de ensino, para a Leia Educação e Casa Maluí. Ela também assessora editoras de diferentes portes sobre questões do mercado editorial do livro didático e atualmente paradidático, campo de atuação em que ela lida constantemente com o tema da adaptação dos clássicos da literatura para diferentes gêneros e mídias. Antes de seu envolvimento com o mundo editorial, é importante mencionar, né, a Renata, ela também foi professora e coordenadora pedagógica do Colégio Rio Branco, onde atuou por 12 anos. Então, a nossa conversa hoje com a Renata, ela vai se debruçar, né, sobre como se deu essa passagem e sobre como, a partir de sua experiência, ela vê essa transição entre os estudos literários e a sala de aula, mediada, né, por todo esse processo editorial de concepção, produção e distribuição de livros didáticos de literatura. Bem, para fazer essa entrevista com a Renata, está aqui comigo, né, o pesquisador Paulo Henrique Rinaldi, doutorando do nosso programa de literatura e crítica literária. Ele me auxiliou, né, ele sugeriu o contato com a Renata, eles têm já um trabalho juntos, né? E, e o Paulo me ajudou, né, Paulo, a elaborar o roteiro de entrevistas que a gente vai seguir hoje. Então, passo a palavra para as primeiras palavras do Paulo. Olá, olá a todos. Que bom estar aqui, que bom fazer essa entrevista, né, com o professor Fábio, que é o meu orientador, e com muito prazer fazer a entrevista com a Renata. A Renata é uma pessoa que nós já fizemos muitos trabalhos juntos na editora, ela me ajudava bastante e tal. E eu vou confessar uma coisa a vocês. A Renata tem uma influência muito direta, grande, no meu tema, na minha pesquisa. Porque quando eu decidi fazer doutorado, eu pensei, mas eu tenho que apresentar um projeto. Não é porque você não apresenta aquilo com que a gente trabalhou. Ela falou, pega os quadrinhos, pega o Kafka, manda para eles e tal, não sei o quê. E realmente é fantástico e trabalhar com a Renata, estar com a Renata. Eu acho que vai ser uma entrevista essa de grande produção, de grande valia para todos. Tá? E é isso. Renata, Obrigada pelo convite, Paulo Henrique, Fábio. Um prazer estar neste canal, participando um pouquinho deste programa. E estou aqui para a gente bater esse papo. Espero que seja um papo gostoso e que a gente possa trocar bastante aqui no decorrer desta nossa entrevista. tá certo. Muito obrigado, Renata, por ter aceitado o convite. E, bom, já entrando, né, na primeira pergunta, acho que, né, elaborando essa pergunta com o Paulo, não teria como ser outra essa primeira pergunta, né? Depois que você trabalhou por mais de uma década como professora e coordenadora pedagógica, você decidiu entrar no mundo editorial do material didático, né? Então, acho que a primeira pergunta inevitável, né? Acho que para quem aqui do programa, que vem da sala de aula, vem do mundo editorial, que trabalha em um desses mundos, né? É, como se deu essa passagem, né? Da sala de aula para o bastidor do livro, da escola para a editora? Sabe que essa passagem ela não foi planejada por mim.
Eu sempre gostei muito de trabalhar com livros. Eu acho que esse foi, na minha trajetória na escola, um ponto forte, tanto que da sala de aula para a coordenação da área de língua portuguesa, trabalhei bastante com formação de professores em leitura dentro do próprio Colégio Rio Branco, e esse sempre foi um ponto de muita atenção ao qual eu me dediquei bastante. Mas a minha ida da escola para o mundo editorial, ele foi por acaso. Uhum. Como coordenadora, eu recebia muito material para análise, livros diversos, a gente tomava a decisão, né, de quais títulos seriam trabalhados no ano seguinte, e eu lia tudo que eu recebia, todos os exemplares que as editoras mandavam, eu lia, e comecei a fazer comentários para as editoras sobre o livro. Então, as editoras queriam muito, né, colocar um livro lá no Colégio Rio Branco, tinha um número grande de alunos, então era um potencial de adoção considerável, e aí eles me perguntavam por que determinado título será escolhido, fará parte do programa de vocês, e este não vai. E eu comecei a dar devolutivas diversas para as editoras sobre os títulos. Olha, esse tem termos, ou imagem, ou texto, e comecei a fazer esse tipo de avaliação, que não foi proposital. Então, enquanto eu estava no colégio, ninguém me contratou para fazer isso, mas eu ia dando essas devolutivas e, por acaso, eu acabei chegando na editora e eles me passaram um convite. Fui participar de um evento, bater um papo, me passaram um convite pedindo para eu ir num evento da editora. E eu fui, comecei a conversar, conheci várias pessoas, e nesse evento já veio um convite para eu migrar para o mercado editorial. Na época, a editora FTD, que foi a primeira casa onde eu trabalhei, eles estavam abrindo um departamento pedagógico e a intenção era justamente essa, fazer este contraponto entre a realidade da escola, né, aquilo que se vivia em educação na época, na sala de aula, na coordenação, para levar um pouco desta realidade para o mercado editorial e ajudar aí a configurar melhor os produtos, a estabelecer um programa de atendimento às escolas que fosse mais adequado. Isso aconteceu, foi no final de 2008, aí em 2009 eu tomei a decisão de sair do colégio e me aventurar no mercado editorial, de onde eu não saí mais. Veja só, esquecemos de dizer que eu trabalhei com a Renata no Colégio Rio Branco, né? A gente trabalhava junto lá, né? O Paulo Henrique foi o diretor-geral na época, né? Ele tinha sido professor de literatura há muito tempo, mas ele foi o meu diretor-geral no Colégio Rio Branco. Mas foi muito bom, eu gostei muito. Mas eu sou professor, eu digo isso sempre. Eu me descobri como professor, eu sou professor de literatura. É isso. Agora, Renata, é muito diferente esses dois mundos, da escola e da editora? Quais são as grandes diferenças e tem afinidades? Tem muitas afinidades, né? A escola, eu vejo a escola como um lugar de cultura. Não, é um lugar de educação, sem dúvida nenhuma, mas antes de ser um lugar de educação, é um lugar de cultura, é um lugar onde as pessoas se encontram para trocar informações, seja no nível dos alunos, seja no nível dos professores, no nível da equipe técnica, é um lugar onde se discute cultura. E a editora também é um lugar onde se discute cultura e também se discute educação. Eu acho que a grande diferença está no dia a dia, né? O tipo de tarefa, de atividade que você tem na escola enquanto professor é muito diferente do que a gente vive no mundo editorial. E eu só descobri isso depois do dia a dia mesmo. Eu percebo que a vida na escola, o trabalho na escola, ele é muito intenso. A gente nem se dá conta de como as relações são tão intensas. Então, é aquele contato diário, direto com os alunos, com as famílias. Muitas vezes nem tão indiretamente com as famílias estão lá presentes, levando os alunos, buscando, trazendo questões que precisam da escola em parceria para serem resolvidas. É uma escola é um ambiente de vivência muito intensa. E na editora é diferente, a gente tem contato com escola, mas é um contato muito mais com professores e muito menos com estudantes. Então, são contatos mais organizados, mais programados, e a gente não tem aquela relação tão intensa quanto se tem no ambiente, né, de quem ensina e quem aprende.
Tudo isso que você está dizendo é muito interessante, Renata, porque justamente, né, uma das grandes propostas, né, dessa série Vida Literária é entender isso que você falou do mundo da cultura, a conexão entre cultura e educação, né? E como se discute questões de cultura e questões de educação, mais particularmente, no nosso caso, questões de literatura, né? Nesses dois mundos, né? Quais são as práticas sociais, as diferentes práticas sociais nas quais esse diálogo se dá e como é um desafio, né? Como você disse, né? Traduzir esse diálogo para esses dois mundos, né? Do diálogo constante com as famílias, com os alunos, com o contexto de sala de aula, né? E outro com o contexto dos professores, né? São mundos bem diferentes, exigências bem diferentes, né? Todos os dilemas culturais, políticos recentemente que aparecem, né? Eu fico. Sociais. Uhum. Sim, 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 sim. As cobranças, né? Imagina as cobranças das famílias em relação aos professores, que, variando do contexto escolar, podem ser as mais variadas, né? E, por outro lado, na relação da editora com os professores, também a cobrança dos professores em relação às editoras, né? Então, por isso que eu queria te perguntar, né, na esteira desse comentário, como tem se dado o seu trabalho de assessoria para diferentes editoras, né? E um pouco da sua avaliação do estado atual do mercado editorial, enfim, de como ele está lidando com esses dilemas sociais e culturais. Como é que você tem visto esse processo? Olha, o mercado editorial ele é bastante dinâmico, porque precisa acompanhar o que acontece na sociedade, na cultura e, consequentemente, o que acontece na escola, né? Eu acho que é um caminho de mão dupla, mas em que a gente tem duas tarefas. Uma é acompanhar e o outro é promover informações também, né? E como editora, eu acho que a grande preocupação é promover informações, sejam elas de quaisquer nível, ficção ou não ficção, tá? De uma forma segura e com qualidade. A gente convive hoje, né? A produção editorial convive com as mídias digitais, com redes sociais, enfim. Nunca se produziu tanto conteúdo quanto se produz hoje. Eu acho que a gente passa há 2 décadas, a gente tinha um tipo de produção de conteúdo, de cultura, que era muito mais formal. Hoje você tem muita produção de cultura, de conteúdo, de uma forma mais informal. E o grande desafio da editora é acompanhar esses movimentos e até saber o que vale a pena desse informal ser reportado ou ser transposto para um meio mais formal. Porque, querendo ou não, publicar um livro tem um processo. Mesmo que você publique esse livro só no editorial, você envolve o trabalho de muitas pessoas, né? Dessa curadoria, a tratativa, a adequação desse conteúdo para o suporte em que ele vai ser veiculado, seja um livro impresso, seja um livro digital. Toda essa comunicação ela precisa ser bem cuidada. Então, é um grande desafio acompanhar essa grande produção de conteúdo em diferentes canais que hoje a gente tem e trazer, destacar, fazer essa curadoria, destacar o que é relevante e ajudar nessa transposição entre essa informalidade para uma formalidade mais trabalhada para que ela apresente qualidade. Não sei se isso responde a tua pergunta ou se a gente pode complementar de alguma forma. Não, Então, acho que eu sim. vou. Eu ia só comentar, Paulo, que assim, isso que você colocou é muito interessante, né? Porque são duas temporalidades muito diferentes, né? Desse produção infinita de conteúdo na internet, no YouTube, que é informal, e que é muito rápido, né? E essa outra que você faz, que você tem razão, é uma outra temporalidade, envolve muito mais pessoas, há uma certa formalização, né? E hoje a convivência desses dois mundos, eu acho que é talvez o grande desafio social que a gente tem vivido, né? Não só na escola, mas na política, enfim, nas universidades, ou mesmo nas empresas, né? Quer dizer, são mundos muito assim, ainda há muita insegurança também, né? Para dar um exemplo, né? Um funcionário que é avaliado pelo seu perfil pessoal de Facebook, né? Ou onde é o limite do público e do privado nesse momento?
né? Bom, na política a gente vê isso uma coisa, um acontecimento atrás do outro, né? Sempre envolvendo um pouco esse conflito da instituição e das redes sociais, né? Do formal e desse informal hoje que é completamente potencializado, né? Pelas mídias. E é interessante isso que você está falando, porque eu nunca tinha imaginado, né? Que também nas editoras esse conflito e essa questão tá se dando. É bem interessante isso. E é um grande desafio, porque quando você vai produzir, a gente faz lá uma curadoria, então vamos trazer autores, quem escreve para jovem, por exemplo, com uma linguagem bem atual, consegue conversar bastante. A gente tem uma equipe que faz essa curadoria, que está o tempo todo acompanhando as redes, vendo quem são esses influenciadores, quem produz um conteúdo diferenciado, para que a gente consiga dar essa formatação e transformar isso num livro que possa contribuir para a formação leitora, para reflexões, para uma formação cultural, enfim, cultural, educacional. Mas o desafio é bastante grande, porque mesmo que você pegue alguém que produz conteúdo na internet, produz o tempo todo, e você faz essa transposição, quando você lança o livro, o conteúdo já está datado, né? Ele já está ultrapassado. Mesmo que a gente agilize, hoje nós temos equipes multidisciplinares, que vários processos que antes só aconteciam um após o outro, agora acontecem simultaneamente. A gente consegue trabalhar nessa perspectiva de vários processos simultâneos para o livro ficar pronto o mais rápido possível, mas quando ele chega impresso, ou quando ele chega na forma final digital, esse trabalho de qualidade, todo esse processo editorial mesmo que acontece, ele já está datado. Então, é um grande desafio que o mercado editorial tem hoje de se manter atualizado com temas que são relevantes, equilibrando aí tempo de produção para disponibilizar o conteúdo, para que o conteúdo chegue para o leitor com uma cara de fresquinho, de novinho. Legal. Então, Renata, eu vou voltar atrás e fazer uma pergunta que eu pensei lá atrás. Você saiu da escola e foi para a editora, certo? São dois mundos, você está falando deles. Eu queria saber se o caminho foi difícil, se a editora é muito diferente da escola, né? Essa passagem, como foi para você? E eu queria saber também como é que se dá o processo de escolha de alguma coisa para ser publicada. Como é que é essa? A editora escolhe que vão publicar determinado livro. Né? Como é que se dá isso? Né? São duas coisas que eu perguntei, na Tá. verdade. Vou começar pela primeira, então. Tá. O processo não foi difícil, não, de transposição de uma realidade para outra. Lógico que quando você muda, eu tive uma virada de carreira, né? Eu estava mergulhada na educação e eu continuei trabalhando com educação, mas numa outra perspectiva. E aí eu fui descobrindo do valor daquilo que eu fazia dentro do colégio. A gente preparava a aula, nós desenvolvíamos muitas atividades. O Rio Branco era uma escola bastante exigente, deve ser até hoje, mas eu já estou distante da escola há um tempo, então investia bastante na nossa formação e nos cobrava, enquanto professores e coordenadores, que nós criássemos conteúdos autênticos. Então, o Rio Branco, na época que eu trabalhava, o Rio Branco não pegava o material didático e levava para a sala de aula do jeito que ele estava posto. A gente tinha que fazer um planejamento da escola, que os professores, a coordenação, indicavam os aspectos do livro, do material didático escolhido ou do livro literário que seriam trabalhados em coerência, né, em atendimento ao planejamento da escola. E isso exigia assim, muita leitura, muito tempo de dedicação, de escrita, reescrita, porque as escritas não eram individuais, eram escritas coletivas. Então, quando eu fui para a editora, eu fui me dar conta do quanto que a gente trabalhava e do quanto que a gente já investia em processos editoriais dentro do colégio. Se produziam muitas atividades originais. E isso no mercado editorial é tudo que se precisa, né? Então, até eu tive um encontro depois com a diretora da época, e ela me perguntou justamente disso, de se tinha sido muito diferente, né, migrar de um mundo para o outro. Eu falei, de diferente, o ambiente, eu acho que a rotina de trabalho é a maior diferença. Agora, em relação àquilo que se faz no editorial, não é muito diferente do que se fazia dentro do colégio. Eu falei, se você... Os professores do colégio tinham um nível muito diferenciado.
Até porque esse foi o grande choque que eu tive de entendimento de educação. Eu trabalhava num espaço privilegiado, uma escola que investia muito na formação de professores. Na época, a gente tinha curso, tinha supervisão de diferentes profissionais da academia, até apoio psicológico a gente tinha na época no colégio. Você deve lembrar muito bem disso, Paulo. A gente tinha todo um acompanhamento. E aí eu acreditava, como eu estava muito tempo imersa nessa realidade, para mim, a educação era muito baseada naquilo que acontecia no Colégio Rio Branco. Para vocês terem uma ideia, só no meu primeiro ano de FTD, eu fui trabalhar com implementação, com desenvolvimento de sistema de ensino, eu visitei mais de 200 escolas pelo Brasil. E o meu choque em relação a entendimento, aí que eu fui ver o que era educação de verdade no Brasil, eu não tinha a menor noção. Eu acho que essa foi a maior surpresa e o maior desafio em termos de desapegar de uma visão de educação elitizada que eu tinha, porque eu vivia num meio muito privilegiado, e entender educação, e eu não falo só de escola pública, não, eu falo de escolas privadas e de diferentes realidades. E de muitas vezes você ir conversar com professores sobre letramento, que era um tema da época, e de falar da importância da leitura e de como a leitura enriquecia o processo de alfabetização, e do professor não entender, e da gente investigando, e você descobrir que professores entendiam que alfabetizar era ensinar a fazer letra cursiva. É triste isso, mas era uma coisa que acontecia muito nesta época, né? Lá em 2009, quando eu comecei a visitar tantas escolas. Então, o desafio não foi eu deixar de um tipo de atividade e passar para outro, mas foi o mundo de educação, principalmente, que eu tive que me abrir para redescobrir. Tá certo. Muito bom, muito bom. E como é que vocês escolhem o livro? Como é que se dá a escolha? A escolha de Vai ser livros publicado. depende muito do objetivo que a gente tem, né? Na editora, a gente tem uma produção que ela é destinada ao ambiente educacional, então a gente tem a configuração, desenvolvimento de produtos específicos para o meio educacional e tem aqueles produtos que vão para o varejo, que vão para as livrarias, que vão para leitores de modo geral. E tem uma diferença muito grande entre um produto e outro. E aí eu acho que a minha vivência, o meu tempo em escola e esse contato com a educação, o contato constante com professores, ajuda bastante nessa configuração de produto. Tem a questão do didático, que hoje a gente precisa que o didático siga as diretrizes, as premissas da ABNCC, é obrigatório, tem força de lei, enfim, você já tem um caminho. Agora, na literatura, tem dois movimentos que nos ajudam a tomar a decisão e a escolher o tipo de produto. Uma grande produção que a gente tem é para atender editais do PNLD. Desde 2017, a aquisição de livros literários pelo governo federal, ele se dá também por meio do Programa Nacional do Livro Didático. E aí você tem um edital, e esse edital dita uma série de premissas, de normas que precisam ser atendidas. Então, aí você tem um parâmetro e uma grande tomada de decisão de como é que vai ser a configuração do seu produto. Sobre o conteúdo, você tem bastante liberdade, mas pensando no mercado, né? Hoje a minha grande atuação é em marketing na editora, justamente para entender um pouco mais quais são as demandas de mercado para configurar o produto. Enquanto editora, a gente pensa não só na qualidade, mas na quantidade de material que a gente vai poder vender. E para pensar em quantidade, a gente tem que pensar no quanto este produto é atrativo ou pode ser atrativo para o público-alvo. Então, por exemplo, para um mercado de ensino médio, o que a gente tem que olhar? O que as escolas mais adotam? O que os professores mais adotam nos últimos anos? Quais são os livros que têm maior incidência de questões no Enem, por exemplo? Quais são as temáticas em discussão, as temáticas atuais em discussão, que acabam esbarrando no Enem também? Demandas do público jovem, então a gente dá uma olhada nas redes sociais, o que mobiliza os jovens, o que gera engajamento, quais são as temáticas que despertam a curiosidade. Então a gente tabula esses dados
e faz uma análise quantitativa mesmo. Então, as temáticas são essas e o que gera, na perspectiva dos professores, maior demanda. O que gera, na perspectiva dos jovens desta faixa etária, a maior demanda. Isso para a gente poder projetar num produto e aí sim é que a gente vai fazer a curadoria de conteúdo. Quem está escrevendo sobre esse tipo de temática? Quem já tem habilidade, quem já publicou alguma coisa nesta linha do que a gente precisa para configurar este produto. E aí é que a decisão é tomada. Na parte do varejo, a liberdade é muito maior, a gente consegue dar mais liberdade para um autor ou pegar alguém com mais relevância na sua produção e transformar isso num produto livre. Agora, para o mercado educacional, a gente tem que tomar a decisão com muito mais certeza de que haverá demanda para aquele conteúdo que está sendo proposto. Uau, muito interessante assim a quantidade de variáveis, né, que vocês levam em consideração, enfim, esse trabalho cuidadoso, né, de levantar todas essas informações e levar tudo isso em consideração. Realmente acho que, né, para quem está do lado de lá, né, seja na sala de aula, ou mesmo, né, que elabora materiais ou que pensa como trabalhar literatura em sala de aula, é muito revelador, assim, né? Acho que é muito valioso tudo isso que você está dizendo. E aí eu queria complementar a pergunta do Paulo, Renata. Acho que você tocou um pouco nisso, nessa sua resposta anterior. Talvez você pudesse desenvolver mais, né? Porque você falou do Programa Nacional do Livro Didático, né? E dos parâmetros ditados, né? Pelos editais, né? No varejo, você disse que há uma certa liberdade, mas eu imagino que também no varejo você também pense nesse público-alvo escolar, né? E aí, uma pergunta que a gente pode fazer é como se dá um pouco a leitura dos princípios dos documentos curriculares, né? É, eu não sei se isso já transparece no edital, então aí vocês podem, né, não, digamos assim, ficarem tranquilos que se está no edital, né, então já está de acordo com os parâmetros curriculares, ou se os parâmetros curriculares, os documentos curriculares são mais uma preocupação na hora de fazer esse material. É, eu me lembro que uma vez eu também já fiz esse tipo de trabalho, né, de elaborar conteúdo didático e tudo mais, e vinham uns formulários assim, e aí dentro do formulário já tinha transcrições dos documentos curriculares dizendo, olha, você tem que fazer atividades para eventualmente desenvolver tais e tais competências. É, enfim, o quanto isso é interessante, ajuda, o quanto também talvez engesse se isso também varia nessa relação da produção para o varejo, como é que funciona o impacto dos documentos curriculares nesse processo? No mercado, enquanto editora, a gente está acompanhando o tempo todo todas as movimentações que acontecem em termos de diretrizes para a educação. Então, se é BNCC, a gente vai acompanhando os movimentos. Se é BNCC, estuda se é BNCC. BNCC está em estudo. Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas houve uma BNCC em 2018, 17 para 18, que ela foi não oficial. E a gente precisou produzir materiais para os PNLDs literário de 2018 e didático de 2019 em cima dessa BNCC, que ainda não era a BNCC final. Então, a necessidade de atualização e de acompanhamento de todos estes movimentos políticos do que tange a educação é inevitável. A gente precisa fazer isso para configurar bem o produto. E aí tem as nuances, né? Mudança de governo, quem está à frente do ministério, quem é o secretário, quem está à frente do programa de compra de livros. Então, essas equipes também precisam, todas essas movimentações precisam ser acompanhadas. No caso da editora, a gente não questiona a qualidade. Às vezes vem lá algumas diretrizes que a gente até pontua, mas a gente não tem esta atribuição de ficar discutindo com o governo. Isso fica mais para quem está à frente da educação. O que a gente pega o cenário e assume esse cenário como é o que nós temos que seguir,
porque senão, se você não segue a regra do jogo, você está fora do jogo. Tem um programa de avaliação que tem esta listagem que você comentou, que os nossos materiais são todos avaliados. Atende parcialmente e não atende. Nos últimos programas do governo que acabou de encerrar a sua gestão, o governo federal que acabou de encerrar a sua gestão há pouco mais de 2 meses, a regra era, tem um quesito que não atende, o material está fora. Isso é muito complicado, porque como editora, como negócio, você investe na produção do material. Do literário, o investimento é alto, mas do didático, o investimento é milionário. Sempre na casa de 3, 4 dígitos. Então, não dá para você brincar com o material e dizer, eu só faço o que eu acredito. Como negócio, não dá. A gente leva a regra muito a sério, porque a gente precisa que o material seja avaliado e aprovado para que ele possa, sim, chegar às escolas. Então, a gente não tem um nível de discussão. Quando um edital fica pronto, ele já foi muito discutido com as equipes de governo, né? Então, nós temos uma entidade de classe, mais de uma, na verdade, mas tem uma representação grande chamada Abre Livros, em que os dirigentes, os gestores das editoras se reúnem, existem comitês que discutem edital, as premissas que estão sendo negociadas. Quando um edital chega, ele já foi amplamente discutido nesse ambiente. E a gente percebe que ele é mais discutido no ambiente da produção de conteúdo do que de quem vai usar o material em si. Não que não existam iniciativas, existem muitas iniciativas, mas são poucas as secretarias de educação, os gestores da educação ou professores que se envolvem nesse nível. E a gente sabe que a rotina de escola ela é bastante desgastante. Então, é difícil para quem está em sala de aula acompanhar esses movimentos, porque dá trabalho. Quando a gente diz que analisa todas essas variáveis e acompanha e discute, são trabalhos de meses, de equipes, para acompanhar esses movimentos, participar de reuniões. Essas reuniões são demoradas, elas pegam normalmente uma tarde inteira, costumam acontecer a cada 15 dias. E você tem que estar atento, porque ninguém bate lá na sua porta para dizer, olha, nós vamos discutir tal assunto, você gostaria de participar? Não, você tem que acompanhar tudo pelos meios legais. É diário oficial, é o site do governo, o site do FNDE, então exige dedicação para isso. E aí que vem esta configuração de produto, quando a gente já tem um edital em vias de ser publicado, ele já está sendo discutido internamente na editora. Então, a gente já começa a ver quais são as temáticas que eles vão pedir, quais são os limites de abordagem de determinadas temáticas, para qual faixa etária, o que pode, o que não pode colocar. E a gente vai ganhando também experiência, né? Porque por mais que mude um governo para outro, a gente acaba sabendo o que cai bem. Quem avalia é a academia, são professores de universidades que avaliam esses materiais. Tem representantes de escolas públicas, de escolas privadas, mas na grande maioria os avaliadores são da academia. Então a gente já tem uma noção do que funciona e o que não funciona bem. Quando você fala da liberdade que a gente tem para o varejo, eu não preciso me preocupar tanto com temas. Lógico que tem regulamentação, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que precisa sempre ser atendido, então esse cuidado precisa ter para qualquer produto que você coloque no mercado. Mas você tem para um jovem adulto, por exemplo, já pensando num jovem adulto aí, a partir dos 18 anos, você tem um pouco mais de liberdade de colocar temáticas. E tem coisas que mesmo para o varejo você não coloca e não pode, não deve colocar, independente se é um livro para edital ou não. Então, Renata, nesta configuração que o livro tem que ter, é um produto, ele tem tudo isso, você tem também o autor. O autor é mais criador, ele está mais para a cabeça do artista, né, e tal. Como é esse contato com o autor propriamente dito, né, dentro dessas exigências todas que se fazem? E aí, existe algum contato dos autores, do autor, com o público consumidor, com o aluno, com o professor? Não. Existe sim, principalmente no ambiente escolar, né? Eles demandam bastante
visita de autor, contato dos estudantes, envio de e-mail, de carta, tem uma série de recursos, mas existe sim, e os autores costumam gostar muito desse contato. É bem interessante. Em relação ao autor, nós temos duas situações diferentes, tá? Uma que é aquela que você vai encomendar um produto com determinadas configurações. Então, para o edital do PNLD do ensino médio de 2021, nós queríamos, eu estava trabalhando numa casa editorial e que nós sabíamos exatamente qual era o tipo de produto. Era uma casa editorial pequena que precisava acertar no alvo. Então, a nossa opção foi para trabalhar com obras clássicas. Obras clássicas que são obrigatórias para leitura no ensino médio, que constam direto de Enem, de vestibulares, enfim. Mas nós não queríamos, logicamente que o edital não permite que você pegue uma obra de domínio público e simplesmente inscreva, faça lá, dê uma carinha bonitinha, configure de uma forma mais atualizada e inscreva. Você precisa trabalhar com esta configuração. Nesse caso, nós resolvemos trabalhar com a transposição de gênero, então, de um gênero literário para outro gênero literário, para torná-lo mais atrativo, mais interessante, chamar a atenção tanto de professor quanto de estudantes, professores e estudantes, para que essa obra despertasse o interesse. Nesse caso, nós chamamos autores já propondo o desafio. Olha, nós queremos trabalhar com esta obra, com este tipo de adaptação. Você topa? Foi desse jeito. E tem muitos autores que topam e que gostam de projeto e abraçam esse projeto e vão embora. Também tem a demanda de você buscar determinadas temáticas. Então, nós produzimos lá um livro de literatura contemporânea, um autor que tem escrito bastante para jovem, e a gente perguntou para ele, você tem algum original que trate de temáticas de violência, abuso, né, prevenção de abusos, como o jovem lida com a criminalidade hoje, ou como ele tem contato com a criminalidade, e lógico que não pode ser uma coisa escancarada. E aí o autor mandou, ele tinha 2, 3 textos já previamente desenvolvidos, ele mandou, a gente avaliou, na perspectiva do que a gente imaginava que poderia ser um produto interessante, e aí usamos o texto dele com alguns toques, aí é o trabalho editorial, da gente dar algumas orientações, algumas sugestões, então termos que a gente recomenda que não sejam utilizados, evolução de algumas partes, né? Ele trouxe lá uma narrativa, nesse percurso da personagem, a gente indica algumas situações que, olha, aqui você pode aprofundar um pouco mais essa situação, aqui é melhor você não aprofundar tanto, então você sugerir e tira essa parte mais descritiva, ou não entra tanto nesse conflito. Esse é um trabalho que um editor faz, né? Então, você lê o original e você ajuda o autor a lapidar melhor este original para que ele se transforme num produto interessante, de qualidade, adequado ao público. Bem. Uau, muitas coisas. Quer fazer algum comentário, Paulo, em cima dessa Não, resposta? por favor. Eu ia Pode falar. dizer que acho que essas falas da Renata realmente estão sendo muito iluminadoras, assim, né? Porque a gente consegue ter, né, um acompanhamento maior de como todos os processos, né, do campo literário vão desde a criação, né, da produção autoral, como vai se dando, né, cada etapa até chegar no leitor e nos diferentes leitores, né? Eu acho muito interessante esse diálogo, porque muito da própria crítica literária, da teoria literária, né? Ou um bom lugar em que você consegue escutar as transformações, né, históricas, culturais, enfim, das expectativas em torno da experiência literária, né, se dão nesse mundo, né? E muitas vezes a gente, como pesquisador, não dá, né, talvez a atenção ou não escuta o que vem desse mundo editorial, mesmo desse mundo das políticas públicas. Tem uma pesquisa que eu gosto muito da Daniele Rodrigues, que enfim, defendeu um mestrado na educação,
em que ela mostra como as definições em torno da própria ideia de literatura, a literatura como cânone, a literatura como um repertório formador de cidadão, mais recentemente, a literatura como uma performance ligada às experiências comunitárias, locais, das populações escolares e tal. Tudo isso, né, todas essas transformações que a gente, de um certo modo, discute no campo da crítica e da teoria literária, elas reverberam, elas transpiram de alguma forma, por exemplo, nos documentos curriculares, né? Às vezes a gente acha que, é claro, numa velocidade diferente, né? Não é sempre na mesma velocidade, mas existe uma relação, existe uma tensão entre esses dois mundos, né? Uma conexão entre eles. E acho que tudo isso que a Renata está falando, né, pode nos ajudar realmente a entender melhor, né, dessa relação com o autor, esse processo de edição, né? Acho que a gente vai fazer muitas perguntas, né, Paulo, em torno dessa questão do cânone, dos critérios de seleção. Mas antes, Renata, eu queria te perguntar, aproveitando que você citou, né, olha, é um trabalho de edição, como qualquer outro trabalho de edição, né? É, em que medida o livro didático também pode ser pensado para ser lido fora dessas situações de enunciação específicas para as quais ele foi inicialmente produzido? Quer dizer, obviamente, a própria ideia de livro didático, quando você pensa, né, toda esses ditames dos editais e tudo mais, isso de um certo modo já coloca o produto que você está elaborando dentro de um contexto específico, né? Mas o livro, né, essa forma livro, né, ela tem essa capacidade de um certo modo, transitar sempre para fora dessas situações de enunciação, né? De repente ser lido, né, sei lá, por uma mãe, né? Não pelo filho que vai para a escola, mas pela mãe, que às vezes também tem ali não, um processo de leitura a ser concluído ainda, um processo de formação a ser concluído. Quer dizer, todo livro, de um certo modo, né, é uma, para usar uma frase, né, do Derrida, né, é uma espécie de carta que você lança no, né, aquela coisa da carta numa garrafa que você lança no mar, né, e que você não sabe para quem vai chegar, né? E quando você pensa, então, né, nesse trabalho de edição, né, de um certo modo também tem, né, essa preocupação com o texto. Como funciona, né? É possível pensar ou isso, pela própria ideia do livro didático, né, já prende ele, né, institucionalmente, de forma inescapável dentro dessas situações onde ele vai ser lido? Como é que é isso? Acho que eu fiquei... É uma curiosidade, enfim. Então, prioritariamente, a gente pensa muito em quem vai, em primeiro lugar, escolher o livro, que é o professor, né? É Uhum. o professor ou é o interlocutor, é o gestor, é o coordenador da escola. Mas primeiro a gente pensa no professor, logicamente que há um desdobramento de que o professor precisa enxergar ali que existe um percurso didático coerente, constante, seguro, de que ele poderá levar para a sala de aula e que aquilo vai garantir a ele um instrumento básico necessário para realizar a missão dele daquele ano. A gente pensa no estudante, logicamente, tem que pensar no estudante, na forma como a gente apresenta, os conceitos são apresentados, os conceitos são trabalhados de uma forma exploratória, conhecimento prévio é trazido à tona, é trabalhado, depois sistematizado, isso é pensado, mas a gente também pensa nos pais, nos familiares, nas pessoas que acompanham as crianças, principalmente no material dos anos iniciais da educação básica e da educação infantil, porque as crianças têm pouca autonomia para resolver sozinhas. Então, a gente tem uma camada de leitura técnica que a gente pensa nesse interlocutor. E tá, o professor, ok, já entendeu, para a criança tá ok, a gente deu conta. E se um pai pegar, ele vai entender. Então, a gente revisa toda essa parte de enunciados, de ordens que são propostas no material, pensando, sim, nesta camada que ela é muito importante. Quando a gente fala em escola pública, é importante, mas quando a gente fala em educação na escola privada, ela é fundamental. Pense que ele é um livro, ele não é um livro que é pensado, um livro didático, não é pensado para um interlocutor só. Então, você tem que convencer o professor, que é a pessoa que escolhe o livro,
você tem que pensar no estudante, que é a pessoa que vai usar o livro, né? Que vai consumir aquele conteúdo, e você tem que pensar no pai, que no caso da rede privada é a pessoa que vai pagar pelo livro. E ele não é, né, o seu interlocutor primário, não é quem escolhe nem quem usa, mas é quem paga pelo livro. E que provavelmente vai acompanhar este estudante no decorrer das suas atividades, e que se o livro pelo qual ele pagou caríssimo não tiver ali um mínimo, não proporcionar a ele um mínimo de conforto ou de entendimento, pode ser um problema de insatisfação muito grande. E a gente recebe na editora muitos pais questionando atividade, palavra, figura e tipo de ilustração que é utilizado, foto, se não ficou claro, a gente tem muito. Então, você tem essa devolutiva dos diferentes usuários e, logicamente, eles não podem ser desconsiderados, ou porque acompanham o processo, ou porque são aqueles que financiam a chegada do produto até a sala de aula. Então, quer falar, Fábio? Não, pode seguir, foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Então, nesse contexto, queria perguntar uma coisa. Nós vivemos hoje em um mundo, em uma sociedade de grande diversidade. Nós temos minorias, nós temos ONG, nós temos um monte de. Deve ser difícil uma obra, escolher uma obra, ou trabalhar com alguma coisa dentro dos livros, que satisfaça isso, satisfaça esse universo enorme que está aí, que está aí, sem ferir sentimentos e tal. Isso é uma coisa difícil, como é que isso é feito? Desculpe eu falar uma coisa. Eu me lembro quando eu dava aula, às vezes, não o livro que eu escolhia, que eu mandava ler, que outro professor mandava ler, no ensino médio. Vinha lá um pai e dizia que o filho ou a filha não ia ler aquele livro porque ele achava que aquele livro era obsceno, absurdo e tal. E era um livro comum, viu? Era um livro da literatura, um clássico que está aí. Mas tinha esse problema, tinha esse problema. Eu mesmo escolhi uma vez um livro que não é um livro, não era um livro não era um livro comum, mas eu escolhi porque eu achei o livro bom. E eu pensei, isso vai dar problema. Não deu, nenhum. E às vezes dava. Como é que é trabalhar com essas etnias, minorias e tudo na hora de configurar o livro? Acho que são duas questões que você traz diferentes. Primeiro, é quando a gente vai configurar um produto, a gente não tem a pretensão de criar um produto para todo mundo. Não dá. A gente tem que fazer escolhas. Então, a gente analisa bem para quem nós... Qual é o... para que nível, qual é o tipo de professor que a gente quer atrair, qual é a realidade do aluno que a gente considera na configuração, não que a gente acerte 100%, mas a gente procura criar, sim, as personas e atender esta realidade. Isso com pesquisa. Então, a gente direciona. Eu quero que este livro seja mais dirigido para divulgação em determinadas regiões do Brasil. Dá para fazer isso? Dá, e a gente faz. Então, a gente direciona o produto, porque seria muita pretensão a gente achar que pode configurar um produto educacional. O PNLD já tem essa pretensão, né? Ele já diz, é um livro com essa configuração para todo o Brasil. E o Brasil, como eu comecei logo no início dizendo, a realidade educacional ela varia muito de região para região, de um estado para outro, do interior para a capital, né, das zonas rurais para as zonas urbanas, enfim, você tem uma variedade muito grande. Então, seria errôneo a gente configurar um produto dizendo, esse produto aqui é universal, é para todo mundo. É uma intenção, mas ele não funciona, tá? Então, a gente, sim, procura direcionar, configurar produtos diferentes para públicos diferentes. Então, nenhum livro nasce direcionado para todo mundo igual. Não, a gente procura privilegiar algumas realidades. E como é que a gente faz isso? Na seleção de textos, um livro didático, por exemplo, ele precisa apresentar lá uma variedade de textos, principalmente quando a gente fala em língua portuguesa, ou trabalho com linguagens, com arte. Então, a gente procura privilegiar ou prestigiar autores daquela determinada região
ou que influenciam a cultura daquela determinada região. Isso a gente faz também com a seleção de ilustrações, de imagens. Então, você direciona um pouco mais para atender de uma forma mais adequada, porque não tem nada pior do que um estudante receber um livro que represente ali, principalmente nos anos iniciais, né? Eu acho que na educação básica isso é muito sério, com o qual ele não se identifique com aquele conteúdo, ou que apresente para ele uma realidade de vida que ele possa acreditar, possa criar um ser muito frustrado, né? Aquilo apresenta uma realidade de vida que seja muito distante ou algo que ele nunca vai viver. Então, a gente precisa tomar esses cuidados, porque toda vida é digna de ser vivida, não importa a sua localidade, a sua influência, a sua região, a sua característica, mas ela precisa ser encarada como digna, como verdadeira, como válida. E o livro ele tem uma força muito grande. Quando você coloca algo impresso num papel e você recebe, parece que aquilo tem um peso, né? De que aquilo que está sendo mostrado, aquilo é que é o verdadeiro, aquilo que é o ideal e deve ser o real. Então, essa preocupação em configurar produtos distintos para compreender realidades diferenciadas, ele existe, ele é sério. A gente tem um trabalho sério para fazer isso. Tá certo. Muito interessante, Renata. E acho que prolongando essa questão levantada pelo Paulo, mas agora no campo da história, né, do tempo, né, você desdobrou agora ela geograficamente, né, no espaço, né, pensando nas regiões, enfim, nesse diálogo com públicos singulares, né. E aí, quando a gente vai para essa questão do tempo, da história, eu acho que também esse conflito aparece numa outra dimensão, quando a gente pensa o lugar da historiografia literária, né? Pensando agora, talvez mais especificamente, no material didático para estudos literários, né? Porque você tem, né, uma história literária. Aqui talvez seja um ponto interessante também de explorar a distância, muitas vezes, que há entre a academia, né, que não, incessantemente questiona as categorias da historiografia, né, vai dizer, não existe o barroco, não existe, né, descobre novos autores, critica toda, né, aquela linearidade que a gente aprende justamente na escola, né, é, mas que, né, apesar de tudo, né, pelo menos como instrumento didático para um primeiro contato com a história literária, eventualmente essas categorias são sustentadas, até mesmo pela academia, né, que também produz histórias da literatura, né, com esses materiais, né. Agora, mais recentemente, a historiografia literária parece que ela entra em crise. Quer dizer, a brincadeira sempre que se faz é que a história da literatura sempre termina nos anos 60 ou 70, né? Porque você não consegue dar conta, né? Você tem uma transformação no contemporâneo que você não consegue, né, de um certo modo, dizer quem são os autores principais, porque o campo é muito plural, é muito diverso, é muito heterogêneo, né? Então, eu queria né, te perguntar como que a produção do livro didático tem absorvido ou não, né, essas discussões, né, contemporâneas em torno da ideia de história da literatura. Ela reproduz essas categorias, ela não reproduz, como que ela lida com os autores contemporâneos, né, que acabam que não se encaixam exatamente numa única história. Como isso tem aparecido, né, para vocês nesse mundo? Né? É uma pergunta interessante, porque eu acho que é inevitável, porque a gente convive com quem produz conteúdo. Como eu já comentei, a gente vai acompanhando esses movimentos sociais, esses movimentos culturais de produção de conteúdo. Hoje, quem é autor? Hoje, você pega a rede social, você pega o Instagram, você pega o TikTok, o que tem de gente produzindo poema, relato, narrativas curtas, contos, e grava, e performa. Então, você tem, hoje, essa questão de quem é autor é aquele que tem vontade de falar, né? É aquele que se arrisca a transpor para uma outra linguagem
o seu pensar, a sua experiência, o seu viver, os seus anseios, os seus sonhos. Não dá para a gente dizer que autor é só aquele que faz obra num determinado tipo de configuração, que adota um determinado tipo de linguagem, uma determinada arte. E eu acho que é muito importante a gente transitar. Primeiro, não perder o valor dessa historicidade. Existe, eu acho que entender quem foram os autores, o que eles criaram, como eles criaram, é muito importante para até entender quem fomos, quem somos, quem seremos, né? Essa projeção. Ela é muito importante, ainda mais quando a gente fala de educação. A educação ela é um espaço de cultura. A gente tem que ajudar os estudantes a terem esse repertório, terem essa consciência. E a gente sabe que quanto melhor repertório você tem, melhores escolhas você faz, melhor compreensão você tem do momento atual e você se abre para a maior diversidade, né, de linguagem, de leituras e compreende de uma forma mais ampla. Então, como editora, a gente não pode se fechar. O clássico é o clássico e ele tem um valor. O contemporâneo é o hoje, é o presente e tem seu valor. E a gente precisa transitar entre esses dois mundos. Caminhos que a gente tem percorrido. Resgatar clássicos e trazê-los por uma abordagem, principalmente pensando no leitor em formação, no ambiente educacional. Trazer uma roupagem mais atual, mais contemporânea. Questões clássicas, elas não deixam de fazer sucesso, né? A gente diz que o clássico nunca sai de moda. Só que o clássico, a cada ano que passa, o clássico vai ficando maior, né? Porque antes a gente pensava no clássico como século XVIII, XIX. Aí o clássico já passou, século XX já é clássico, né? Até produções dos anos 2000 já se tornaram clássicos. Então, este termo, ele é bastante abrangente. E como editora, nós precisamos sim contemplá-los, reviver clássicos, que eu acho que é bem importante, e trazer na medida do possível, e quando for significativo, uma roupagem nova, para que eles não deixem de ser clássicos e continuem frequentando aí essa base de formação leitora. Não sei se isso responde ao que você tinha imaginado. Não, acho que a gente, né, responde sim, acho que a gente também vai desdobrando nas próximas perguntas. Paulo? Então, Renato, no começo você falou assim dos vários gêneros e agora você falou isso. Eu sei, eu vi que você trabalhou com a mudança de linguagens, não é? Bastante. Passar uma obra clássica para os quadrinhos, ou passar uma obra clássica para o cordel, um livro da nossa literatura. E aí eu percebi uma preocupação muito grande com a qualidade e não perder a qualidade original da obra literária. Como foi isso de começar a passar os livros para os quadrinhos ou para o cordel? Como foi essa decisão? E, principalmente, existe um processo de manutenção de qualidade na outra linguagem, certo? Existe e esse trabalho é feito a muitas mãos, né? Quando a gente pensa numa adaptação de uma obra clássica para o quadrinho, primeira premissa, não adaptamos o texto é mantido no original. Tudo que a gente usa de uma obra clássica para um quadrinho, a gente preserva o texto original. A tomada de decisão vem o que vai ser do texto original será transposto para a imagem, é a imagem que vai contar, não é o texto. Então a gente vai suprimir o texto, mas a imagem vai ser fidedigna àquela descrição, àquela narrativa que já está contada pelo seu autor original, e o que vai ser mantido, porque logicamente para o quadrinho você tem um movimento muito mais dinâmico. A história vai ser contada por meio de interações. Às vezes você tem uma inserção de um narrador que vai situar, né, uma ação ou uma situação para dar encadeamento na história, mas a primeira premissa que a gente não abre mão é manter o texto original.
Segundo, que as ilustrações, que as imagens tragam ao máximo a riqueza de detalhes que o autor revelou em texto escrito. O principal, isso dá um trabalho considerável, mas o principal é essa manutenção. Então, a gente pegar o original e fazer lá o cheque, sabe? O que está do texto? A gente faz um plano primeiro, então, primeiro a gente imagina. No caso do quadrinho, a gente discute com o quadrinista, com o ilustrador, o que é que vai ser revelado em imagem, o que vai ser mantido de texto. Então, a gente roteiriza esta produção, aí ele vai criando. Às vezes, no percurso, você precisa fazer algum ajuste, né, no percurso, mas esse cheque de o quadrinho, o que o quadrinho está revelando e o que o texto original precisa, o que do texto original precisa ser mantido, é um trabalho constante. No caso de transposição para um outro gênero escrito não imagético, como um clássico, uma narrativa para um cordel, também do tipo de rima, né? Da gente não ter rimas pobres, de ter um trabalho de construção poética ali bastante diferenciado. De escolher, como no caso do cordel, você tem uma série de composições. Então, qual é o tipo que vai combinar melhor, o tipo de cestilha, o tipo de organização de versos e estrofes que vai contemplar ou vai ser mais adequado para contar aquela história. Então, toda essa seleção a gente faz no planejamento da obra. E é um trabalho de conferência assim, do editor com o autor, com o ilustrador, constante para garantir a qualidade da obra. Trabalho editorial intenso. Mas existe sim, não é só cria aí do jeito que você quer. Não, a gente planeja como é que vai ser essa transposição, quais são as partes essenciais de uma obra que precisam ser retratadas, isso é destacado, isso é supérfluo, isso precisa ser mantido. Esse trabalho é bastante primoroso e ele é feito. Então, eu já vi, eu vi que você fez Iracema, vários contos de Lima Barreto, fez o Cervantes, você fez o Edgar Allan Poe, você fez até o... Jane Austen. Pois é, a Jane Austen vai deixar por último. Ah, você fez o Kafka e tal. E o trabalho é precioso no quadrinho. É realmente precioso. Você vê que a transposição foi feita com... e tal. E aí eu acho que o aluno, a quem se destina o livro, esse paradidático em quadrinhos, ele não perde para o livro escrito. Pelo contrário, eu acho que ele tem uma outra leitura, né? Como é que você vê isso? Isso? As adaptações de obras clássicas para outra linguagem, elas têm dois objetivos. Primeiro, ajudar o professor que muitas vezes não mergulhou a fundo nestas obras clássicas, ou não as leu, ou não as conhece. Então, o primeiro trabalho, e aí é uma realidade um pouco triste que a gente tem hoje, uma realidade na nossa educação. O professor ele tem pouco tempo para leitura, não dispõe de tantos recursos para adquirir livros e para ter uma experiência leitora tão vasta. São poucos os professores que têm uma formação em leitura, os professores da educação básica, tá? Da experiência que a gente tem de contato com escolas por todo o Brasil. São poucos os professores que têm uma rica experiência como leitor. Muitas vezes eles conhecem as obras clássicas por aquilo que eles estudaram, não por lerem a obra, por discutirem a obra, mas por lerem nos manuais roteiros sobre a obra, questões já prontas sobre as obras. É triste da gente falar isso, mas é verdade. A quantidade de professores que são essencialmente leitores e têm um repertório amplo é muito pequena. Então, o primeiro objetivo é trazer esta obra para uma leitura que aproxime o clássico da realidade, da possibilidade, do tempo que o professor tem e dos recursos que o professor dispõe para fazer uma leitura interessante. Se a gente consegue ajudar o professor nesse processo de ampliar suas experiências culturais, dele ter um pouco mais de contato com a literatura por diferentes conteúdos, diferentes canais, já é interessante.
e a gente acredita que também atraia mais, facilite a leitura do estudante, atraia mais a atenção do estudante, porque hoje um livro concorre com tela, concorre com streaming de série, concorre com rede social, com uso de celular, enfim, concorre com muitos recursos que são ricos em estímulos visuais. Por isso, esse é um dos motivos da gente querer transpor para quadrinho, porque a gente percebe que o aluno, qual que é o tipo de livro que o estudante se atrai e lê com autonomia? É quadrinho que ele se arrisca. Mas a gente não quer facilitar a leitura, a gente quer atraí-lo para este universo. Então, com estes recortes de texto original, a gente acredita que esteja ajudando, contribuindo a superar, ao estudante superar estas barreiras da pouca experiência com uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais formal. Então, a ideia é trazê-lo para um universo e mostrar tanto para o professor quanto para o estudante de que ler um clássico é bacana, dá certo. Eu entendo, eu me identifico com esse tipo de obra, eu me aproximo desse tipo de conteúdo. Então, são dois objetivos essenciais que a gente tem, não de facilitar a leitura, mas de abrir, de revelar uma outra porta de entrada para este universo uma cultura literária um pouco mais rebuscada, que não seja simplesmente algo simplificado. Então, quer falar alguma coisa, professor Fábio? Eu Eu queria, ia eu queria dizer. comentar. Vale. Pode falar, então pode comentar, Paulo. Não, Pode comentar. pode falar. Não, eu vejo os quadrinhos e vejo que a cor, a tonalidade, o tamanho do quadrinho, a fala, o narrador quando tem, e tal, tudo isso é uma linguagem que é muito trabalhada em função do literário, de tudo que você falou. Tem um livro que me chamou a atenção, você sabe disso, é a Jane Austen, até você citou agora há pouco, né? O Razão e Sensibilidade. Foi publicado, né? Você publicou a Razão e Sensibilidade em quadrinhos da Jane Austen. Aí tem algumas questões. A primeira é como é que vocês chegaram a Jane Austen? Ela não é uma autora popular no mundo escolar brasileiro, coisa assim, né? É uma escolha ali, né? Você tirou ali a Jane Austen. E os quadrinhos são muito interessantes, eu vi os quadrinhos e tal. E as irmãs, e a família da irmã, eles são pretos. Eles são pretos nos quadrinhos, e os pretendentes não. Eles têm um traço europeu, né? E tal. Isso não é o que a Jane Austen fez. Ela não ia ter nada contra, eu acho. Pelo contrário. Como é que foi esse processo do Razão e Sensibilidade? Aqui, as coisas todas que foram colocadas nesta adaptação. Então, Você para lembra? configurar o Razão e Sensibilidade, você pergunta por que Jane Austen, né? É, Porque a gente tinha feito no calendário, né, no cronograma, que a gente olha não só quando você estuda, né, o mercado para configurar um produto, a gente olha diferentes demandas e oportunidades. E um dos fatores que a gente tinha era lá o bicentenário de Jane Austen, e tinha toda uma comemoração e muitas coisas saindo em série, cinema, enfim, tinha uma série de produções previstas. E, embora você diga que não é uma obra tradicionalmente muito escolhida, quando a gente fez um levantamento de mercado de obras, de clássicos mais adquiridos, né, mais escolhidos pelas escolas, principalmente nos anos finais do fundamental, de 7º a 9º, a gente descobriu que Jane Austen estava fazendo parte, sim, deste repertório das escolas. Então, por quê? Porque a gente vem com um movimento aí de retomada do papel do feminino, da valorização, e aí é uma autora antiga, numa época que poucas mulheres escreviam, então teve um certo resgate. Eu acho que o movimento sociocultural contribuiu para que fosse uma obra propícia, né, adequada, fosse um momento da gente fazer ali uma Jane Austen mais dirigida para o público juvenil. E
se você, como a gente observa vários movimentos culturais, né, o que influencia, o que está chamando mais atenção, nós vimos duas séries no mercado de streaming, chamando muita atenção do público jovem, gerando grande engajamento no público de 15 a 19, 20 anos. Uma é uma série da Netflix e outra é uma série que está no Amazon, que são séries de época, que fazem menção, são obras contemporâneas, mas que fazem menção a estas obras de Jane Austen, foram claramente inspiradas em Jane Austen, e que retratam aí a sociedade de uma outra forma, com uma amplitude maior, né? Abraçando uma diversidade muito maior. E aí, na época, a gente fez contato com uma grande quadrinista mulher, porque eu queria uma mulher trabalhando com adaptação de Jane Austen, que eu acho que faria todo sentido. E a gente chamou uma grande quadrinista, que é a Germana Viana, e fez a proposta para ela de recriar, mas trazer uma diversidade. E a gente fez uma série de estudos do que podia ser para a época, quais etnias seriam possíveis. E já existia um grande trânsito de imigrantes indianos em Londres na época. E foi nesse movimento que nós nos inspiramos. Então, na verdade, você diz, você trouxe pessoas pretas, mas a grande influência foi da presença de indianos em Londres da época. Foi isso que motivou. Essa adaptação, Renata, gerou um debate muito interessante em sala, enfim, na disciplina, nas nossas pesquisas, que de fato mostrou, né, um pouco como é complexa uma adaptação, né? E uma adaptação que leva em consideração a tradução, né? A tradução não só para uma outra linguagem, que é, né, da literatura para o quadrinho, mas também entre diferentes temporalidades, diferentes tempos, né? O tempo de hoje é um tempo que recebe a obra de Jane Austen a partir de outros dilemas, né? A partir de outras questões e conversando com o Paulo, né? Acho que é por isso que o Paulo disse, né? Acho que a Jane Austen concordaria, né? Eu até brinquei com ele, assim, a questão é, de certo modo, não é exatamente se ela concordaria ou não, mas ela tem essa tensão na obra dela, já na obra dela, né, em relação à questão das mulheres, né? Sim. Então, desdobrar esses dilemas em torno das mulheres, né, por uma questão em torno de raça, né, eu acho que está dentro, né, do que a própria obra, de um certo modo, está propondo, né? Quando você traz ela para um outro momento histórico. Olha, foi muito interessante essa adaptação, de fato, eu acho que ela toca, né, num nervo muito importante da produção literária contemporânea. Eu, assim, imagino que o Paulo, na verdade, e o nosso roteiro tem outras perguntas que nos deixariam aqui muitas horas conversando, É né? verdade, é verdade. Mas a gente Só já está para. com mais de uma hora de conversa e, e eu acho assim, né, que são tantas coisas assim que você trouxe de valioso, né? Essa lida da literatura, né? Quer dizer, a gente percebe que a formatação, a produção do livro didático é um campo, né? Em que a própria experiência literária tem de lidar concretamente com as condições, né, nas quais ela pode se dar, né, as condições concretas da sala de aula, por exemplo, as condições concretas do tempo que o professor tem para se dedicar à própria literatura, né, que é uma experiência lenta, né, Paulo? Isso. É uma experiência lenta nesse tempo acelerado, né? Quer dizer, um tempo acelerado, né? O Leminski, quando ele perguntado, né, por que ele escrevia Haikai, né, aqueles textinhos curtos, né, os poemas, uma das respostas dele foi essa: olha, ninguém hoje tem tempo para ler, né, nesse tempo acelerado. Então você faz um poeminha, né, mas é um poeminha curto, rápido de ler, né, mas ah, tanto no Leminski quanto aqui, né, nessa fala da Renata, a gente percebe essa preocupação, né,
de não fazer algo que seja palatável meramente por ser palatável e facilitar, né? Mas sim de tentar lançar, né, nesse circuito altamente acelerado da vida semiótica contemporânea, desses sinais visuais, né, desses estímulos visuais incessantes, né, jogar nesse mar uma espécie de isca, né, que pode pescar as pessoas e trazerem-nas, né, para esse tempo mais lento da literatura, né? Então, acho que mesmo o quadrinho, né, nessa riqueza que vocês colocaram, de tantas questões que fazem o aluno pensar, né, que fazem, né, que tem né, são atrativos, mas ao mesmo tempo capturam, né, esse leitor para essa experiência mais lenta, mais reflexiva, né? Enfim, acho que acho que é um pouco por aí mesmo, né, que a gente está sempre lidando, né, e trabalhando, né? Você tinha alguma coisa que você queria também falar, Paulo? Pode Então, começar. não quero voltar atrás, mas no caso da Jane Austen, ela trabalha muito com a ideia da mulher como minoria na época, né? Enfrentando os Sim. problemas de uma minoria, né? Realmente ela não participava com igualdade da sociedade, a mulher, né? E a Jane Austen reproduz isso de maneira espetacular, sutil, com humor e tal, é genial. E por isso que eu achei essa adaptação dos quadrinhos genial também, em Sim, fazer sim. assim, desse jeito, com o pessoal lá e tal, essa postura de raças e tal. Eu achei genial. A única coisa que eu fico pensando é qual foi a recepção desta obra junto ao público, junto aos leitores, em geral, né? É uma Foi ótima boa, pergunta. não foi? Como é que foi? Você sabe algum? O que Tem. a gente tem de retorno foi o melhor possível, assim, de gostarem bastante, de associarem muito rapidamente a outras produções culturais que têm apresentado Hum. essa diversidade étnica, principalmente, né? O próprio humor, a forma como as personagens são retratadas, a brincadeira visual, né, que é feita, sem Sim, perder, eu acho que o valor da obra e provocando, ampliando as reflexões. Porque se a gente tem uma obra original que provoca reflexões em torno da atuação da mulher, de como a mulher era vista e como ela podia transitar na sociedade, hoje você tem, nesta obra adaptada, uma amplitude dessas reflexões, né? E isso foi bem recebido pelos retornos que a gente tem. Se alguém reclamou, ainda não chegou para a gente, tá. ainda não veio a queixa, Você, mas a aceitação tem sido grande. O livro está em circulação e a gente tem tido de um ano para outro um aumento aí de adoções, tem surtido um efeito interessante. você falou bem, Legal. essa adaptação ampliou, trouxe uma amplitude maior à proposta da Jane Austen. Muito bom, muito bem. Professor Fábio, Perfeito. diga, Bom, o acho que a gente porquê pode fazer uma daquela hora? última pergunta, né, para Renata. Acho que a Renata começou falando, né, de como ela atuava entre a escola e a editora, fazendo, né, aquelas avaliações, aqueles pareceres para as editoras, né, dizendo, olha, isso aqui funciona na escola, isso aqui não funciona bem, né? E eu vou pedir para ela nessa última pergunta uma outra fala dela, né, que possa talvez ajudar a conectar os mundos, né, diferentes, mas agora pensando na pesquisa acadêmica, né? Acho que todas essas questões, né, em torno da, por exemplo, dessa adaptação da Jane Austen, ou então da discussão poética sobre o cordel, né, o que que é rima rica, rima pobre, né, no cordel, por exemplo, todas essas nuances, né, sobre o diálogo e a adaptação entre diferentes linguagens, tudo isso são inquietações muito fortes na pesquisa acadêmica em literatura hoje. Mas como tem sido o diálogo entre, né, o mundo editorial, o mercado editorial do livro didático em literatura e a pesquisa acadêmica, né? É, e quais caminhos você poderia imaginar, Renata, para enriquecer esse diálogo? Assim, é uma pergunta para a gente terminar bem, né, e talvez enunciar um programa de, se possível, né, de possíveis, de Uhum. futuros possíveis diálogos.
Hoje, o caminho que a gente faz na editora é ou a gente contrata profissionais que atuam em projetos, profissionais da academia, né, estudiosos, pesquisadores, para atuar em alguns projetos, mas o caminho mais utilizado, isso para diferentes produções, é a tal da leitura técnica, que é o que a gente mais tem de proximidade. Então, se produz, a gente entende muito, ouve muito demanda de escola, conversa muito com professores, a gente realiza grupo de pesquisa. Como é que a gente realiza grupo de pesquisa com professor? Produz lá um original, a gente chama de capítulo modelo, ou uma prévia, um trecho, senta com um grupo de professores em diferentes lugares do Brasil e testa, e coloca lá na mão deles e pede para eles lerem e dar opinião e faz perguntas. Então, a gente testa a reação, verifica como é que esse material é recebido, é percebido. No caso da pesquisa acadêmica, eu acho que a gente ainda tem muitos passos a trilhar para um caminho de maior aproximação, até pelos tempos, né? A gente sabe que o tempo do trabalho que a gente tem, o tempo da produção, ele é muito acelerado e a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo. O tempo da pesquisa, ele é um tempo mais vagar, ele é um tempo que precisa de maior dedicação e de um maior aprofundamento em uma série de questões. Então, hoje o que a gente consegue é atuar com pesquisadores nesta perspectiva de leitura técnica, de uma opinião, de um embasamento. Mas é mais superficial. A gente consegue mais atuação com quem está em campo do que quem está na academia propriamente dita. E acho que o caminho é aproximação mesmo. O que a gente pode fazer? Convidar, bate-papo, visitar a editorial, saber como é que as coisas acontecem, trazer a pesquisa para investigar um pouco mais esse dia a dia, talvez seja um caminho interessante. Sem dúvida. Estamos escutando, Renata, e eu acho que, de fato, toda a entrevista que você já deu já foi uma contribuição enorme nesse sentido. Então, volto a te agradecer muito por pela paciência nas respostas e né, por nos acompanhar até aqui, por ter aceitado o convite. Então, Paulo, né, deixo para você para você também dizer as suas últimas palavras e depois a gente conclui com a Renata. Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade, queria agradecer muito a Renata, ao professor Fábio, que é meu orientador, essa oportunidade, esse diálogo, sabe? Eles foram para mim muito enriquecedores, muito bons, e eu agradeço muito. Foi sensacional. Obrigado, Renata, obrigado, Fábio, pela abertura, obrigado a vocês. Para mim foi sensacional. É isso. Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez ao convite, Paulo Henrique, Fábio, muito obrigada, e adorei bater esse papo com vocês. Espero ter contribuído de alguma forma, e se vocês precisarem de qualquer outro bate-papo, eu fico à disposição, a gente combina as agendas e podem contar comigo. Sim, certamente, Renata, essa conversa vai se desdobrar em outras oportunidades. Muito obrigado. Até mais.